Olá, me chamo Gabriel, sou do canal 100 em Ação. Agradeço por você estar assistindo mais um vídeo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para mais informações e mais vídeos. É muito importante que você nos mande perguntas para debater, para tirar em dúvidas e a gente seguir com vídeos mais interessantes e atrativos. Muito obrigado, fique comigo até o final do vídeo e vamos lá. Bom, chegando aqui na tela do computador, eu vou mostrar hoje alguns fundos imobiliários, tá? E de mais nada, não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Aí fica a seu critério estudar os fundos para ver qual compensa, qual não compensa e se você compraria outros ao invés desses, tá ok? No caso aqui eu tenho o Kizu 11, tá? O Kizu 11 ele é um fundo de fundo, ou seja, ele é composto por outros fundos imobiliários. Mas o que é isso? No caso, ele compra com o dinheiro dos seus cotistas, ele compra partes de outros fundos imobiliários. Ele compra cotas, da mesma forma que você compra cotas dele, ele compra de outros fundos, tá? Com um montante maior. Então, quando você compra ele, você está comprando todos os fundos que estão na carteira dele, tá? Na verdade, você vai receber o rendimento que o Kizu te proporciona. Isso eu já vou chegar lá. Vamos analisar ele então. Aqui no caso, R$ 7,97 é o valor que ele está atualmente, tá? Se você pagar R$ 7,97, você compra uma cota do fundo Kizu 11, tá? A mínima dele foi R$ 7,21 nos últimos 52 meses e a máxima R$ 8,89. Ele pagou 10%, na verdade 10,93% nos últimos 12 meses, tá? Em cima do valor. E ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 2,84%. No mês atual ele está tendo uma queda, tá? De 2,33%. Vamos descer um pouco então aqui o vídeo e eu vou mostrar para vocês o quanto ele paga de provento no mês, tá? Então vamos lá. A cota dele no dia 30 do 11 estava valendo 8,18, tá? Ele pagou em cima desse montante 0,91%, o que deu 0,075, tá? Nota aqui que ele tem duas datas aqui embaixo. Então, data base e data de pagamento. Quando você compra um fundo imobiliário, a data base é quando você tem que estar comprado. Você tem que ter comprado essa cota aqui, no caso, para receber esse valor, até o dia 30 do 11. Tá? Então, se você comprou até o dia 30 do 11, ele te pagou esse valor por cota, tá? No dia 14 do 12. Então, você vê que ele demora um pouquinho para pagar. E todos os fundos você vai ver que dia que ele paga, tá? Que é esse lado aqui, e que dia que é a base. Quando que você tem que estar comprado nele para receber o valor que está aqui em cima, tá ok? O Kizu 11, ele tem uma liquidez média diária de 1 milhão, tá? O que seria a liquidez média diária? É o quanto compram e vendem desse fundo imobiliário, tá? Então, vamos supor que você tem lá 10 mil reais, tá? Para movimentar esses 10 mil, por exemplo, eu quero vender e quero comprar outro. Você precisa ter uma liquidez diária. Se você não tiver uma liquidez diária no ativo, qualquer ativo que seja, você talvez não consiga nem vender nem comprar esse valor diário, tá? Então, aqui ele tem 1 milhão por dia, ou seja, o 10 mil vai estar tranquilo para fazer qualquer movimentação, tá? Aqui no caso, o valor da cota, tá? Que é o valor patrimonial por cota, é o valor que o mercado vê que é o valor que teria que ser dessa cota, ou seja, hoje ele está 7 e pouco. Ele vê que o preço ideal é 8,79, ou seja, opa, ele tem a subir, né? Ele tem a se valorizar. Então aqui do lado tem o P por VP. O que é isso? Você está vendo o valor que é de uma cota, tá aqui do lado, o valor que ele tá, que é o lado de cima, de R$7, e aqui é o quanto que dá os R$7 em cima desse valor. Ou seja, se fosse 1 aqui, 0,00, ele estaria no valor exato da cota, que é o que o mercado considera o valor daquela cota. Aqui no caso, ele está 0,91, ou seja, ele está com desconto aqui, se você for ver, de 9%. Tá? Então ele tende a valorizar. Pode ser que ele valorize, mas também como pode ser que ele desvalorize. Na verdade, você não tem a certeza nem que ele vai valorizar e nem que ele vai desvalorizar. Tá? Aqui no caso, ele está te mostrando que ele pode ter uma valorização, ou seja, ele está com o preço descontado, ele está com o preço abaixo do que ele vale. Opa, então ele pode subir? Pode, ele pode subir para aquele valor.
E aqui no caso você vai ver que ele é um fundo que tem 100 mil cotistas, mais de 100 mil cotistas, mais de 100 mil pessoas investem nesse fundo, tá ok? Aí aqui embaixo, se você vier em portfólio, ele vai te mandar aqui para a parte de baixo do site, que é onde você vai ver o que ele tem na carteira. Por exemplo, o Kizu 11, ele tem esses fundos aqui, tá vendo? Tem mais fundos aqui embaixo. Então ele tem o KNRI, ele tem o XPLG, ele tem o VISC. Esses fundos, cada um investe em uma coisa. Por exemplo, um investe em papéis, outro investe em galpões industriais e logísticas, tá? Outro investe em shoppings, tá? E assim você vai vendo, misto, lajes corporativas. Então aqui você consegue avaliar tudo que ele investe. Você consegue avaliar o valor que ele tem investido em cada outro fundo, o número de cotas que isso corresponde e a porcentagem que corresponde dentro do Kizu esse outro fundo. Então, dentro do Kizu, por exemplo, o KNR11 é 3,45% da carteira, tá ok? Então, é bom você também avaliar bem no que ele investe para você saber no que está sendo investido. E aqui embaixo é por segmento a divisão, tá? Então, por exemplo, ele investe em papéis, ele investe em shoppings, em imóveis industriais e logística, tá? Misto, lajes corporativas. Isso é de se pensar. Se você não tem muito tempo para análise, e um FOF, um fundo de fundo, ele já faz essa análise e coloca naquela carteira. Espero que eu tenha conseguido explicar o que é um FOF para vocês, tá? Que seria um fundo de fundo. Agora eu vou falar de outro fundo imobiliário, que é o XPSF11, tá? O XPSF11 também é um FOF, um fundo de fundo, tá? Ele também está descontado, né? Vamos dar uma olhada mais para baixo, mas ele está descontado. Se você olhar aqui, ó, hoje ele está custando R$ 7,13. Ele já custou R$ 6,90 nas últimas 52 semanas e a máxima foi R$ 8,25, tá? Ele paga por ano 11,9%, tá? Isso não quer dizer que esse próximo ano vai pagar isso. Isso daqui é uma média, tá? Dos últimos 12 meses, tá? Ele teve uma desvalorização nos 12 meses de 9% e no mês atual uma desvalorização de 1,79%, tá ok? Se a gente descer um pouco aqui a página, nós vamos ver que aqui tem o valor, igual eu falei que estava descontado lá. O valor da cota é considerado que o ideal seja 8,54. Então ele está com desconto, se fosse ver, né? Ele está descontado do valor. Ele está com 0,84 de 1, tá ok? Então ele está aqui que seria um desconto de 16% do valor. E aí aqui você tem o número de cotistas, 36 mil, tá? Ele já aqui já tem uma liquidez diária média menor, tá vendo? De 600 mil reais no dia, tá? Que é o que eu te expliquei lá, do quanto você tem investido. E ele está pagando, olha, 1,04% em cima da cota, o que dá 0,077, tá? A cota na base era de 7,39, tá? Para ter esse cálculo de 1%. A data base que era para compra era 30/11, para pagamento no dia 14/12, tá? Aqui no portfólio no final, você vai vir e vai encontrar os mesmos dados, né? Igual eu falei do Kizu, que seriam os fundos que ele investe também. Então você tem fundos de papéis, fundos de laje, imóveis, igual o outro, tá? Aí cabe a você também avaliar o que ele tem nessa carteira aqui, de todos que ele tem, tá ok? Se te interessa. E aqui na parte de baixo também a divisão por segmento. Papéis, lajes corporativas, galpões industriais e logística, tá? Entre outros. Agora vamos passar para o próximo. Aí aqui você vai ter, olha, o valor da cota atual, 9,10. A mínima nos últimos 52 semanas foi 8,93, tá? E a máxima nas 52 foi 10,54. Olha o valor desses últimos 12 meses, 17%, tá? Então ele rendeu bem, mas lembrando que não quer dizer que ele vai manter isso o ano que vem, tá? Isso aqui, cada mês ele é recalculado, porque a cada mês ele paga o provento. Aí aqui, vamos lá, e o valor, desvalorização, ó, nos últimos 12 meses ele desvalorizou 7%. No mês atual ele valorizou 1,34%, tá? Aí descendo um pouco, nós vamos chegar na parte aqui, que é novamente o quanto vale a cota, tá, dele real, que seria 9,22. Ele está quase no preço ideal, ó, tá vendo? Ele está quase 1 aqui, tá? Aí aqui você vai ter o número de cotistas. Ele tem 195 mil cotistas, tá?
com uma liquidez diária média de 2,5 milhões, ou seja, tem uma movimentação boa durante o dia, tá? Em um dia tem uma movimentação boa. E aqui você tem o último rendimento dele, tá? Ele pagou no último rendimento 10 centavos. O valor de base era 9,11, tá? Ele pagou 1,09% em cima desse valor. No dia 30 do 11 era o dia que você tinha que estar comprado para estar recebendo no dia 7 do 12. Tá? Então você vê que ele sempre paga no outro mês. A maioria aqui, a cotação é no dia 30, né? O data in, na verdade você tem que estar comprado para te pagar depois no outro mês, tá ok? Aí se você vier aqui no portfólio, né? Tá vendo? Ele investe em outros FIIs igual os outros dois, tá? Isso não difere muito. E aqui você vai ver que ele tem mais papéis do que os outros. Tá? Tem a parte dos imóveis industriais, tem shoppings e tudo mais. Ele está mais concentrado em papel, tá ok? Vamos lá que o próximo que eu tenho aqui é o Game 11, também abaixo dos R$10, olha lá, 8,87 o preço atual. Nas últimas 52 semanas, 8,87, ou seja, ele está na mínima, né, dessas últimas 52 semanas. A máxima dele foi 11,98. Ele pagou de dividend yield 16,55, tá? Então ele pagou nos últimos 12 meses 16%, tá? Ele teve uma desvalorização de 14,71% e no mês atual de 2,74, tá ok? Se você olhar aqui para baixo, nós vamos ter a cota patrimonial, tá? Que o valor da cota, né, na verdade, que eles consideram a 9,84, ele está a 0,90, ou seja, está descontado 10%. Ele tem 21 mil cotistas e olha a liquidez dele diária. Ele tem 129 mil de liquidez. Perto dos outros, a liquidez dele é baixa, né? Então, isso é uma coisa que eu já falei que vocês têm que avaliar bem para saber o que vocês vão fazer, tá ok? Ele pagou, ó, no último mês, ele pagou 12 centavos. Mas por quê? Porque assim, o que aconteceu? Provavelmente ele tinha um valor para fechar no mês de dividendos, ele tinha algum valor acumulado, tá? Que ele veio soltar agora no último mês do ano, tá ok? Então, no total deu 12 centavos. Você tinha que estar comprado, tá? Agora no mês 12, ó, ele soltou esse mês. No dia 9 do 12 tinha que estar comprado para receber no dia 21. Você pode ver que as datas são iguais, tá? E aqui as porcentagens que ele está te dando. Então, se você somar um e o outro, você vai ter aí um rendimento de 1,28 nesse último mês de dezembro, que esse fundo te pagou. Lembrando que você precisa avaliar bem o número de cotistas, liquidez, que ele tem no portfólio, se ele compensa ou não, tá ok? Aí aqui o portfólio, você tem no que ele acaba investindo, tá? Esse é o Game 11, tá? E aí você dá uma olhada no que ele investe e se te interessa. Aí vamos para o BLMR11, tá? Que também é um outro fundo aí bem abaixo dos 10, se for ver, tá 6,93, né, na cota atual. A mínima dele foi 6,72 e a máxima 8,08, tá? Ele pagou no último ano 13,34%. Ele teve uma desvalorização da cota de menos 5%, tá? E no mês atual de 3,75%. Aí aqui, ó, vamos lá, o valor da cota, eles precificam a 7,90, ou seja, ele está descontado aqui, ó, 14% para chegar a 1, tá? O número de cotistas 16 mil, tá, né, o número alto de cotistas. Ele tem uma liquidez média de 452 mil reais no dia, tá? Aqui embaixo você tem o último rendimento dele, ele pagou por cota 0,075, tá? O que deu 1%, mais de 1%, tá? A base era de 7,29 nesse dia aqui. No dia 6 do 12, você tinha que estar comprado para receber no dia 14 do 12. Então você vê que os fundos, eles não pagam só, não tem só dia 30 como entrada, eles têm outros dias também do mês, tá? E também como sequência os outros dias de pagamento também, tá ok? E depois se você vier no portfólio, tem aqui o portfólio do BLMR11, que é tudo que ele investe, tá? Que é imóveis industriais, tá? Papéis, lajes corporativas, como os outros fundos que eu mostrei. E aqui tem a divisão, tá? Você vê como ele é mais dividido, no caso aqui, né? Ele é mais para imóveis industriais e logística. Aí tem os papéis, tá? As lajes e tudo mais.
Mas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, você precisa estudar esses fundos para saber se compensa investir ou não. Então, MXRF11 ele é o fundo com mais cotistas na bolsa de valores, tá? O pessoal fala até que é por conta do valor, né? Que aí sobrou R$10, as compras vão comprando. E no caso aqui eu estou te mostrando como comprar vários fundos de 10 ou abaixo de R$10. Mas o MXRF11 ele é um fundo de papel, tá? Hoje ele está com uma cota de 9,96, a mínima dele nos últimos 52 semanas foi de 9,02 e a máxima de 10,32. Ele pagou nos últimos 12 meses 12,04%, tá? Então isso foi o rendimento nos últimos 12 meses. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 1,63 e no mês atual uma desvalorização de 0,40, tá ok? Aí agora nós vamos dar uma olhada lá naquela parte que é a liquidez média e os cotistas. Olha aqui a diferença, tá? Então, começando aqui pelo número de cotistas, ó, esse fundo tem 722 mil cotistas na bolsa. Tá ok? Então, ele está aqui ó, com o valor da cota a 10,10, que seria o que o mercado precifica, tá? Então, ele está quase lá, ele está quase com 1 aqui já, tá? Então, aqui a liquidez diária dele, olha, dos que eu te mostrei agora é a maior, 6.293.000 é a liquidez diária dele. O último rendimento dele caiu um pouco, tá? Ele vinha pagando 10 centavos. Nesse último rendimento ele pagou 0,08, tá? O que deu 0,78% do valor da cota de 10 a 19. Para você receber esse valor, você tinha que estar comprado até o dia 30 do 11, para receber no dia 14 do 12. Lembrando que isso daqui é um valor por cota, tá? Então, quanto mais cota você acumula, mais você ganha, né, de rendimento. Então é isso que a gente procura fazer, é chegar num ponto, por exemplo, MXRF11, se você tiver aí 100, 110 cotas, dependendo de quanto que ele faz, ele vai te render naquele mês, tá? Você multiplicar isso por 100, 110 cotas, ele dá quase um valor de uma cota dele a mais naquele mês. E é isso que a gente busca, tá? Então a gente está buscando a R$10 e comprando aos poucos, para quê? Para chegar uma hora, ele mesmo se pagar. Então, por exemplo, chegou uma hora que eu tenho, vamos supor, 150 cotas de um fundo. Essas 150 cotas faz com que o rendimento que ele vai me pagar no mês que vem, eu consiga comprar mais uma cota dele. Ou seja, eu já não vou precisar mais injetar dinheiro para comprar cota. Ele mesmo já vai se pagando uma cota a mais. Aí quando eu precisar lá na frente, que é o valor que eu quero para minha aposentadoria, que é o que eu quero para viver, ou para qual que seja seu objetivo, esse rendimento todo mês te pagando, né, tá recebendo o valor que você precisa e ainda consegue aportar mais alguma coisa do próprio rendimento, né? Tá ok? Aí se você for lá embaixo em portfólio, aí você vai vendo o que ele investe, tá? Que esse daqui é imóveis, terrenos, tá? Aí tem aqui mais informações na parte de baixo, tá? Que ele investe em alguns fundos imobiliários também, tá? Então aqui tá a carteira dele, ó, tá? Essa é a carteira do MXRF11, tá ok? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, mas espero que vocês tenham entendido o que eu quero passar, que seriam tudo abaixo de R$10, para que consiga, assim, um aporte de R$100 por mês, consiga ir montando uma carteira aos poucos e rendendo até que essa carteira fique grande, né, em valor e dê um grande rendimento, né, para nós, tá ok? Eu vou fazer uma carteira para o canal também, tá, com base em depósito e todos os meses seria R$100, tá? Vou começar já esse mês ainda, vou comprar. Tá tudo dentro do que eu tô explicando aqui, tá? Eu vou escolher uns desses fundos e vou comprar, tá? Ainda preciso explicar alguns fiagros e algumas ações, tá ok? E depois que eu explicar algum desses fiagros e ações, eu vou detalhar devagar o que é cada fundo imobiliário, né? O que seria um fundo imobiliário, na verdade, o que é um fundo agrícola, um fiagro, o que é uma ação, o que é um ETF, o que é uma BDR, tá? Eu vou falar tudo isso, tá? Separado em cada vídeo. Eu venho explicando aos poucos tudo o que tem na Bolsa de Valores e engloba tudo isso, tá ok? Muito obrigado por ficar até agora. Ativa o sininho aí, dá um joinha, se inscreve no canal, manda para mim alguma sugestão, alguma pergunta e vamos que vamos. Muito obrigado, até a próxima.